E aí, galera, muito, quase boa noite, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, nem sei se vai rolar, porque, assim, tá uma ventania. E eu descobri que quando está ventando muito assim, é porque o microfone vai sair daquela voz bem... Eu achava que isso era uma intervenção espiritual. Porque parecia um miau, assim. Mas era um vento que estava forte demais no microfone. Mas como todo erro tem alguns aprendizados, eu descobri também que muitas das vezes que estava havendo assim, um ruído muito forte, provavelmente, tipo agora, muitas vezes eram alguns assuntos bem digestos, como se o tempo tivesse cortando aquilo, tipo assim, não é hora, não fale dessa forma, porque a vida é assim, né? A gente vai aprendendo e vai melhorando, vai aprendendo um pouquinho mais e vai melhorando. Então, se a gente tiver uma comparação muito grande com os outros, a gente nunca vai sair do lugar. Porque sempre vai ter alguém bem melhor do que a gente, com texto bonitinho, prontinho, assim, um Pedro Calabresa, porque eu acho aquele cara muito fera, assim. Mas todo mundo começa de algum lugar, né? E começou a chover, vou ter que voltar. Bom, é isso, gente. Tinha um assunto bem legal para conversar aí hoje, mas eu acho que é quase melhor não. Mas dá vontade, vou tentar falar aqui. Tem coisas que a gente tem que acostumar, entende? Acostumar com o desconforto, porque quando a gente acostuma com o desconforto, tudo fica bom. Não é assim que é a vida? Às vezes o desconfortável faz parte do processo de aperfeiçoamento. É como se fosse um lápis. De vez em quando vai ser desconfortável ser cortado, ser aparado ali, apontado, mas é extremamente necessário para ele continuar fazendo o que ele deveria fazer. Gente, agora engrossou a chuva, até mais. O temporal passou, a gente pode sair, né? Novamente para campo. O que eu estava querendo trazer para vocês é um assunto sobre... Hoje eu estava na academia e teve um momento assim que eu fiquei assim, bem emotivo mesmo, porque eu sempre sou assim, na academia, quando eu estou malhando com bastante intensidade, eu não malho só o cérebro, a mente também está malhando. Então são momentos assim que muitas vezes eu tenho assim para fazer profundas reflexões. Eu acho bem interessante isso. E nesse momento, eu até tirei uma foto lá, eu acho que vou até colocar aí assim. Mais compenetrado. E eu tava pensando assim, por que que a gente, muitas vezes, a gente quer sair de uma situação, a gente deseja aquilo, você faz planos, você cria projetos, você começa a regular as suas emoções, o seu temperamento, regular as suas atitudes, seus hábitos, seus vícios, tomar conta da sua criança interior, que às vezes a gente deixa ela tomando frente das coisas. Claro que isso aí são ferramentas que a gente usa para poder a gente voltar para o nosso centro. Mas, além disso, tem uma outra coisa que eu acho que vai estar ventando, não sei se vai rolar. Mas, enfim, vamos lá. Que é quando você se permite ser lapidado. É esse momento que, às vezes, é um momento muito difícil. Que o ego da gente, ele está muito acima ou ele está muito abaixo. E nesse momento você precisa ser retirado certas coisas. E nesse momento, muitas vezes, a gente está extremamente apegado. Às vezes está apegado a um relacionamento, a dinheiro, família, a um trabalho profissional. E a gente deixa se prender naquela situação. E a gente precisa praticar o desapego. O desapego é justamente, apesar de isso, eu deixo ir.
Então, até mesmo quando a gente muda de frequência, vocês já devem ter passado por isso, as pessoas, o meio que a gente vive, passa a não ser mais da mesma forma. Então, muitas questões, muitas pessoas vão, de fato, afastar da nossa vida. E às vezes são pessoas que a gente ama, às vezes são familiares, parceiros, cônjuge, filho, mãe, pai. Você vai estar sendo, de uma certa forma, sendo testado de quem você é. Porque quando a gente mantém uma zona de conforto, aonde a gente quer ter domínio da situação e se sentir maior do que a lei da vida, do universo, a gente acaba trazendo para a nossa vida alguns desafios muito dolorosos. E não é só para a gente. Geralmente, como a gente vive, a gente tem um espírito, ele tem um lado que ele é individual, que é como a gente se percebe, e tem um lado coletivo, que é o lado da família. É igual, você é uma pessoa dentro de um grupo familiar. Então, você tem um lado ali individual seu e tem um lado coletivo, que é o da família. E muitas vezes, na maioria, sempre, a gente tem o nosso papel dentro da família. Quando você desempenha um papel de outra pessoa, uma função de outra pessoa, acumula com a sua, você está tirando aquela função daquela pessoa, ou seja, você está atrapalhando a vida dela. É onde chama que todo dependente tem um codependente. Então, muitas vezes, o nosso codependente é o nosso parceiro, nossa esposa, é o nosso filho, é nosso pai, é nossa mãe, nosso irmão. Então, a gente precisa saber separar as coisas, quando é uma ajuda e quando aquilo ali vira uma codependência. E quando está um caso de uma codependência, que é uma doença, o problema não está de quem está lá na frente, mas sim de quem está mantendo aquela pessoa ali. Agora, o processo de sair disso aí não é simplesmente virando as costas para o problema. Porque quando você vira as costas para o problema, ele te pega de costas e faz aquela bagaceira. O que é preciso fazer? É integrar. O que aquele problema, o que aquela questão ali tem a ver com você. Porque se é algo que às vezes está atingindo você, são questões que você precisa mexer. Por isso que vem essas inúmeras questões para a gente resolver na vida, que é uma forma da gente entrar em contato com a realidade. Quando a gente fica muito alheio, que tudo é problema do outro, o problema é no outro, o problema está no outro, nunca está na gente, a gente acaba sendo convidado para participar de algumas questões que a gente não tem muita escolha. Você é convidado por bem ou por mal. Você simplesmente escolhe. E muitas vezes é através da coisa quente, do ferro quente, que a gente vai encontrar o nosso lugar. Porque, às vezes, quando a gente se sente muito superior, é tudo do meu jeito. É o meu jeito que importa. E quando você sai dessa dinâmica, que não é nem o meu jeito, nem o jeito do outro, mas sim o jeito que é sadio, você entende, passa a vibrar em outra energia. Isso significa que não vai dar para gravar aqui, que tem muita gente. Gente, eu preciso parar de vergonha, né? Então vamos lá. Vamos continuar apesar de. Então, quando você está vibrando em uma energia diferente, aquela que você pediu, que queria mudar e tal, mas você está apegado ao que era antes, você não vai passar para o próximo. Olha o pagodinho aqui. Eu tinha que ter mostrado ali para vocês, né? Esse de cá tá. Daqui dá para ver o povo ali. Churrasco. Ai.
Se gravar esse negócio aqui hoje. Mas vamos lá. Tem que cortar umas partes aqui, mas... telefone tocando. De vez em quando eu passo aqui e eu olho para essas construções. Opa. Ai, aqui é cheio de famílias. E essa pista de skate aqui. Gente, quando eu passo aqui, eu olho para essa construção aqui, eu fico namorando com ela. Um dia eu quero comprar algumas unidades de apartamentos aqui. Por que algumas unidades? Porque umas para morar, outras para investir. Vocês viram aí o lance da nova problemática aí do imposto de renda. E agora, parente, se ele deixar um imóvel para o filho morar, tem que declarar para o imposto de renda, tudo ali, ficar tudo certinho, não pode mais simplesmente omitir aquilo ali. Ou seja, o circo só está fechando, né? Você morar bem, assim, eu penso sempre em morar bem. Não é esse negócio, eu vou simplesinho, eu vou morar num barraquinho, numa favela, não. Morar bem numa cidade de praia. Já moro aqui na praia e sou muito grato por isso. Tudo tem um preço, né? Você tem que pagar. Então, voltando exatamente sobre isso que eu queria falar. A gente dá a volta, mas parece que a coisa cai no mesmo lugar, né? Primeiro que a obra, assim, quando ela tá inacabada, ela é feia, né? Mas vai ficar uns apartamentos bonitos. Ainda vou passar aqui e vou mostrar para vocês esses apartamentos prontos. O negócio tá granfino, né? Você sabia que quando você se conecta com essa energia de coisas boas, de coisas belas, de coisas de qualidade, por exemplo, a construção de qualidade, você percebe pela estrutura que tem uma qualidade boa isso aí. E é igual a vida da gente, né? A gente precisa, muitas vezes, se desconectar de a gente precisa desconectar dos antigos padrões que a gente tinha, e isso inclui pessoas, situações, trabalho, forma de pensar, forma de agir, forma de projetar a vida e rever muitas coisas. E quando a gente começa a fazer tudo isso, existe uma outra parte que eu estava falando já atrás, que é o apego. Você deve seguir junto com alguém desde que um esteja agregando na vida do outro. Muita gente que acaba mantendo certo ambiente familiar, social, por fidelidade àquilo ali. Na realidade, aquilo ali, quando ele já é uma nova pessoa, que ele está cumprindo os propósitos dele, que ele se propôs a cumprir, gente, que complicado. Ai, ai. Olha que bonito esse aqui, gente. Eu acho que assim, sou apaixonado por construção. Eu gosto muito. Acho que é uma energia incrível de construção, da realização. É como se fosse uma planta nascendo. Cara, é muito massa, muito massa. Feliz dos moradores que vieram morar aqui. Ai, ai, com certeza vão ser bastante merecedores. Porque a vida é assim, né? A gente tem aquilo que a gente merece ter. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem capacidade de chegar ao seu potencial maior. Agora é importante nós entendermos que todo mundo igual e diferente. Pode ser igual, numa forma física, igual homem, igual mulher, igual homossexual, mas cada um tem a sua individualidade, a sua individuação. Eu estava falando que vocês têm
um contato assim com a família, né, o lado familiar, coletivo e o individual, que é a sua individualidade dentro da família. Mesmo dentro de um contexto familiar, você tem a sua individualidade, assim como todas as nossas células do corpo. Elas estão lá presentes. São células individuais e cada um tem uma função dentro do organismo, dentro do corpo. Se a célula que ela tem que fazer uma função, ela começa a desenvolver outra função que não é dela, ela já não obedece mais um comando do corpo da pessoa, ela se torna uma célula disfuncional, que é a célula cancerígena. Por exemplo, cada célula ela vai agir em um lugar. Se ela vai agir, por exemplo, é no pulmão, é no fígado, é no coração, é no rim, é em algum lugar da vida da gente. Se de repente essa célula ela para de fazer a função dela e começa a agir de forma disfuncional, e as outras células dentro do sistema da gente não conseguem perceber essa célula, ela se torna uma célula cancerígena, uma célula maligna. Aliás, vira um tumor, primeiro benigno, né, depois maligno. E se não for detectado, através de um exame, a gente consegue detectar isso aí. Mas e na vida da gente? Será que a gente consegue perceber quais são as células que não estão de acordo com a gente, de acordo com o nosso organismo, com o nosso, por exemplo, no corpo, as células no corpo, é nesse corpo aqui da gente, né? E na célula da família, é aonde? Será que nós estamos fazendo a nossa função dentro da família? Eu não estou falando que você não pode transitar, porque ao mesmo tempo que somos células, somos também sangue, que o sangue ele movimenta no corpo inteiro. E ele transita, é o que liga todos os membros. E a gente é isso também. Às vezes a gente é sangue dentro da família, por exemplo, dentro de um contexto familiar. O corpo é a família. Então, o sangue são os membros que transitam ali. Imaginou, esse sangue não posso passar por esse caminho, porque esse caminho aqui, essa artéria aqui não pode passar. Corta. Isso vai dar problema. Tem, por exemplo, artérias, se cortar, a pessoa morre. E às vezes as pessoas, elas perdem essa noção de funcionalidade, por exemplo, desse lado sangue, ou se não da função de uma célula, e começa a desenvolver uma função que é de uma fazer de outra. O que é isso? Isso é um campo fértil para inúmeras doenças. Sistematicamente, existe uma doença física e existe também doenças emocionais. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, crise de burnout. Existem inúmeras coisas que acontecem e acontecem muitas vezes simultaneamente. Da mesma forma que é o nosso corpo, que ele sadio, cada célula ela funciona exatamente, ela tem a função dela e ela está desenvolvendo essa função corretamente, vai ser um corpo sadio. Um corpo com habilidade, com vigor, com potência sexual, com potência emocional, inclusive de caráter. Pois é. Então, o corpo, ele corresponde, e muitas das vezes, esse corresponder aí, começa a vibrar tudo na mesma frequência. Então, quando você muda seu campo vibratório, algumas pessoas, algumas situações que você estava preso, começa a ser tirado de você. Aí de repente você percebe, nossa, mas está sendo tirado tudo. Relaxa, é porque às vezes você estava ligado a só situações que não era sua praia, nem pessoas. Então, para que entre novas coisas, que você venha se sentir conectado, você vai ter que se conectar agora a novas coisas. Mas foi bom que abriu espaço. As coisas novas chegam, não é verdade? Bom, gente, era isso aí. Até mais.